Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, te proteja e que você não desista agora. Que você não desista jamais. Você não chegou até aqui para jogar a toalha agora, para desistir e se entregar agora. Eu creio que se você for fazer um apanhado, uma retrospectiva de tudo que você já viveu até agora, talvez você já enfrentou momentos muito mais difíceis. Situações que geraram medo, terror, tremor. Mas olha você aí, de pé. E a palavra de Deus fala que enquanto houver vida, haverá esperança. O mesmo Cristo que disse que teremos aflições neste mundo, e temos muitas aflições neste mundo, porque nem mesmo ele foi poupado, é exatamente esse que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele nos enviou o bendito e santo Espírito para nos guiar, nos aconselhar, nos orientar, para trazer à memória as palavras de Cristo, os ensinamentos dele, para nos dar sabedoria, entendimento, discernimento de espíritos, conhecimento, para enfrentar qualquer situação, sem a nada e a ninguém temer, porque maior é ele, o Espírito de Deus que habita em nós, do que aquele que está no mundo. Espírito da verdade, Espírito da justiça, Espírito consolador, auxiliador, ajudador, Espírito de vida, que gera em nós força na fraqueza, capacidade quando todas as nossas capacidades se foram. Sabe quando você já não tem mais resposta, quando você não vê saída, quando você humanamente se rende? Porque você sabe que você não tem condição nenhuma de fazer absolutamente nada nessa situação. É nessa hora que você se rende ao Todo-Poderoso e se humilha, declarando que você não tem recurso, que você não tem resposta, que você não tem força, que você não tem saída. E é neste momento que ele entra com a providência. Eu gosto sempre de frisar aquela passagem de Marcos 5, da mulher do fluxo de sangue. 12 anos consecutivos sofrendo com uma hemorragia terrível. Hemorragia essa que lhe sugou as forças, que lhe sugou todo o seu dinheiro. Aquela mulher que usou todos os seus recursos e procurou os melhores profissionais da época. E nenhum médico, por mais sábio que fosse, conseguiu estancar aquela hemorragia. Até que ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali onde ela estava. Aquele Jesus que curava leprosos, que fazia cegos voltarem a enxergar, fazia paralíticos saltar de alegria, surdo voltar a ouvir, mudo falar. Esse mesmo Jesus que ressuscitava mortos, esse mesmo Jesus que multiplicou os pães e peixes, esse mesmo Jesus que expulsava demônios e fazia sinais, proezas e ensinava com poder e autoridade. E por onde ele passava, o mal tinha que bater em retirada. Ela creu. Ela teve uma fé tão forte, tão sobrenatural, que ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar na orla do seu manto, nas suas vestes, será o suficiente, eu serei curada. E assim ela fez. Usou o resto de força que tinha, com toda a fé que ela tinha, e então ela tocou. Mas tocou de uma forma tão profunda, tão firme, tão intensa, que ela extraiu virtude do Filho de Deus. Não dá para tocar de qualquer jeito em Jesus. Não dá para tocar só porque fulano tocou, eu vou tocar também. Ou então, vamos ver o que ele pode fazer. Eu vou lá por curiosidade, né? Quem sabe? Você precisa crer. É por isso que a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como você extrair virtude nenhuma do Filho de Deus. Tanto é pela fé que nós não ouvimos fisicamente, a não ser que ele queira falar conosco, porque ele fala. Não foi dessa forma a conversão de Paulo? Ele fala,
Ele age, ele se manifesta da forma que ele quer. Mas ele nos chama a viver pela fé. Não é ver para crer, é crer para ver os milagres que ele tem poder para fazer. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não podemos perder a fé. Ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, a palavra fala que será o suficiente para montes mudarem de lugar. Para de olhar para o tamanho da montanha de problemas, para o tamanho do gigante, ou se a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, a fome dos leões. Para de olhar para a dificuldade, tira os olhos da dificuldade e coloca os olhos naquele que tudo pode. Enquanto você olhar para a dificuldade, você vai sonhar com a dificuldade, você vai se apavorar pela dificuldade, você não vai enxergar a saída por causa da dificuldade. Mas quando você olhar para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, você vai entender que ele é maior do que a dificuldade, que ele é aquele que derruba gigante de cara no chão, que ele é aquele que tira toda a força do fogo ardente da fornalha, ele é aquele que fecha a boca de feras, ele é aquele que faz e desfaz da forma que ele quer, da forma que ninguém faz, porque ele é Senhor, é pela fé. Nós precisamos crer. Nós precisamos chamá-lo, mesmo sem ver. E aí sim, você verá o que ele fará na sua vida. E eu termino essa meditação compartilhando com vocês essa carta de João, a sua primeira carta no capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também aquele que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Nós vamos vencer o mundo através da nossa fé. De que forma? Crendo que Jesus é o Filho de Deus. Porque quando você crê, quando você se entrega, quando você se lança, ele manifesta o poder dele na sua vida. Aí sim, o Espírito Santo vem fazer morada, gerando paz, gerando alegria, gerando cura, gerando fé, gerando renovo, gerando força, gerando poder, autoridade, coragem e unção para fazer as obras que ele fez e ainda maiores. Não adianta dizer que crê em Deus se não crê no Filho. Como amar o Pai e não amar o seu Filho? Sendo que o sangue do Filho de Deus é que nos faz chegar mais perto de Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida e ninguém chega a Deus sem passar por Ele. Entregue-se a Ele, não temas, Ele te fortalecerá, Ele te renovará. Vale a pena se entregar, vale a pena confiar, vale a pena colocar tudo nas mãos dEle e ir até Ele com toda a fé, porque se ele diz na palavra Hebreus 13:8 que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o mesmo Jesus que liberou virtude para que aquela mulher hemorrágica fosse curada, é o mesmo que vai liberar virtude sobre a sua vida quando você tocar com fé. Toque, não temas, não perca mais tempo. Ela sabia o que era sofrer por 12 anos consecutivos sem que existisse ninguém que pudesse fazer nada por ela. Mas quando ela descobriu a fonte certa, ela não mediu esforços. Não meça esforços. Vá até Cristo, Ele te chama. Ele tem poder de tirar todo o fardo, todo o peso, te curar, te libertar, te dar a paz que o mundo não dá e te conduzir ao Pai. Tem coisa melhor do que isso? Quem anda após Cristo, anda na luz. Ele é a luz do mundo, para que você também se torne luz em nome dele. Amém?